aluno, tudo bem com você? Espero que sim. Meu nome é Douglas, estamos hoje com o nosso intérprete Daniel, que irá nos auxiliar, e nós iremos estudar hoje, continuando o nosso assunto de semelhança de triângulos. Vem comigo. Então nós iremos falar sobre trigonometria no triângulo, né? Extrapolando aí o assunto de semelhança de triângulo, nós iremos trabalhar com o PET número 3 na quarta semana. Então, pegue seu PET para você tirar suas dúvidas, para você fazer as suas anotações e também para mandar sua dúvida para nós no Tira Dúvida daqui a pouquinho. Então vamos lá? Então as habilidades de hoje: resolver problemas que envolvam as razões trigonométricas de seno, cosseno e tangente, que nós já falamos nas duas aulas anteriores, e também na aula anterior nós falamos sobre os ângulos notáveis. Então nós iremos também calcular seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Esses ângulos são chamados de notáveis, né? Então só para a gente relembrar, porque isso aqui nós já estudamos bastante, só para a gente relembrar aqui o seno, o cosseno é a tangente, o seno é a relação do meu ângulo beta em relação ao cateto oposto do ângulo e a hipotenusa do ângulo. Então, só para a gente desenhar aquele triângulozinho, retângulo, né? Aqui seria o meu ângulo beta. Ok? Seria o meu ponto. Aqui o B, aqui o A e aqui o C. Aqui meu ângulo de 90. Aqui eu tenho o cateto oposto, aqui eu tenho cateto adjacente, aqui eu tenho uma hipotenusa. Só para a gente lembrar aqui daquele nosso triângulo, né? Então, o seno seria a relação desse aqui com este, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa. O nosso cosseno seria o cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? O BC sobre o AB. E a nossa tangente seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente, cateto oposto sobre o adjacente, ou também o seno de B sobre o cosseno de B. Lembra que na aula anterior nós fizemos aquela tabelinha dos ângulos notáveis, e 1, 2, 3, 3, 2, 1, lembra que tem até a musiquinha? Então é isso aí. Então, aquela relação de seno e cosseno, só para a gente relembrar. Relembrou? Então vamos seguir. Então nós vamos trabalhar especificamente com os ângulos. É possível descobrirmos o ângulo de um triângulo retângulo através das relações trigonométricas também. Além de descobrir as medidas dos lados, nós podemos também descobrir a medida dos seus ângulos. E este é o assunto principal da nossa aula. Então, só para a gente lembrar essa tabela, nós vamos precisar dela hoje também. Iremos trabalhar basicamente com esses três ângulos, mas nós iremos ver também que nós temos outros ângulos, que varia de 1 até o 89. Aliás, pode até 89, alguma coisa, só não pode 90 graus e nem o zero. Pode um pouco maior que zero e um pouco menor que 90. E nós iremos utilizar esses valores também na resolução dos nossos probleminhas. Então, já no primeiro exemplo, nós queremos, utilizando as relações trigonométricas, calcular ou determinar a medida dos ângulos A e B deste desenho. Então nós temos aqui o nosso triângulo retângulo, tem o ângulo A e o ângulo B. Temos a medida de 20, tem a medida de 10. Aí nós iremos identificar quais são as características desse triângulo, ou quais são os elementos dele. O primeiro eu já posso dizer para vocês que a nossa famosa hipotenusa, ela mede esse valor de 20. Por que eu sei que é hipotenusa? Só eu olhar para o ângulo de 90 graus. Ele é oposto, é contrário a esse lado, não é isso? Ou seja, se eu olhar também o ângulo de 90, qual lado que não forma o ângulo de 90? Este. Este é o único que está sobrando. Então, a medida da hipotenusa é igual a 20 graus, não, 20. Não tem unidade, então é 20. E eu tenho 10 aqui. Esse 10, dependendo de qual ângulo eu estiver considerando, ele pode ser cateto oposto ou adjacente. Por quê, professor? Olha só, se eu estiver trabalhando com o ângulo A, ó, esse lado aqui
é oposto a esse ângulo A. Então ele vira um cateto oposto aqui para mim. Certo? Não vou nem falar desse porque isso não tem medida, então não vai fazer diferença para a gente. Agora, em relação ao ângulo B, ele já vira um cateto adjacente, olha só. Ele não é contrário ao ângulo. Ele está formando o ângulo B, juntamente com a hipotenusa. Então esse aqui é o meu cateto adjacente. Certo? Em relação ao B, vou até colocar setinha para você entender. Em relação ao A, ele é o cateto oposto. Daí eu vou utilizar uma das relações trigonométricas para determinar um desses ângulos. Posso determinar qualquer um dos dois utilizando, se for o A, eu tenho que utilizar quem? Eu tenho o cateto oposto e tenho hipotenusa. Tenho que utilizar o seno, concordam? Já o B, eu tenho o cateto adjacente e tenho hipotenusa. Eu tenho que utilizar, então, a tangente. Então, vamos fazer aqui no quadro. Vamos lá. Deixa eu aumentar essa letra. Tá. Então eu tenho cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Isso é igual ao quê? Ao meu seno de A. Ok? Daí eu tenho o seguinte. Seno de A. O cateto oposto vale 10 e a hipotenusa vale 20. Daí eu posso simplificar aqui, ó. Então tenho que seno de A é igual a 1 meio. Tá, e como que eu vou descobrir o ângulo agora? Simples. Eu sei que o valor do seno do ângulo é meio. Aí eu vou lá na tabela, voltar aqui, ó. E vou procurar qual seno de qual ângulo que é meio. Achei aqui, ó. Meio. Qual ângulo que é? Então eu sei que o alfa, o meu alfa aqui no caso, o meu ângulo é 30 graus. Então eu já sei que o valor do meu ângulo, A, é igual a 30 graus. E o B? Posso fazer também o B da mesma forma. Se eu usei o seno para o A, eu vou usar o cosseno. Cosseno de B é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Daí eu tenho que cosseno de B. Observe que o cateto oposto de 1, no caso do outro ângulo, vai ser o adjacente. Então também vale 10 sobre 20, que eu vou simplificar também. Eu vou ter que cosseno de B é igual a meio. Ok? Mesma coisa, vou lá na tabelinha e vou olhar qual é o valor, então, do meu cosseno de B. Voltando na tabela. Cosseno de B, no caso lá deu 1 meio. Então, olha só que o ângulo já mudou. O ângulo aqui agora é 60 graus. Por quê? Eu estou trabalhando com cosseno. Então, o ângulo B mede 60 graus. E dessa forma que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Então, o A é igual a 30 graus e o B igual a 60 graus. Existe uma outra forma de fazer. Vamos supor que eu tenha calculado aqui o meu A, deu 30 graus. Aí eu vou pensar o seguinte, se o A é 30, este aqui é 90, né? Que é o ângulo reto. A soma dos ângulos internos do triângulo equivale a quanto? Equivale a 180. Então, o meu B aqui, 90 mais 30, 120. Para 180, falta 60. Eu posso fazer esse cálculo também. Talvez fique até mais simples. Então, calculei um, eu descubro o outro. Porque o terceiro ângulo é o de 90 graus e ele já é definido porque nós estamos trabalhando com o triângulo retângulo. Ok? Então, tem duas formas, mas eu fiz utilizando o cosseno para você entender os dois processos. Este outro exemplo, nós temos aqui, então, duas medidas dos lados aqui e tenho a minha hipotenusa novamente. Aqui, ó, hipotenusa é igual a 15. Porém, não tem nenhum dos dois lados, mas eu sei que eles são iguais. Por quê? Porque se eu coloquei x, aqui também é x. E tenho agora os ângulos B e C. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho outra medida para mim calcular. Como que eu posso fazer? Vou deixar você pensar aí um pouquinho.
como você pode fazer para encontrar o valor dos ângulos neste caso. Vou até avançar aqui um pouquinho, que tem duas perguntas, né? A primeira é o valor dos ângulos e o valor dos catetos também. Será que dá para calcular? Sem utilizar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras também é possível calcular ali, mas sem utilizar o Teorema de Pitágoras. Sim, é possível. Vou responder para você aqui agora. Letra A. Lembra que os lados lá, só para a gente voltar para você entender, x e x? Se eu considerar o ângulo C, esse aqui é o meu cateto o quê? Oposto, esse é o cateto adjacente. Mas se eu utilizar isso aqui, não vai me ajudar porque eu não tenho o valor, teria que ter o valor dos dois. Mas se eu utilizar esses dois aqui, será que dá? Se eu pegar de C em relação a C, por exemplo, cateto oposto, x, cateto adjacente, x, será que eu consigo chegar numa resposta? Vamos ver? Então vamos utilizar então a tangente aqui. Tangente do meu ângulo C vai ser igual cateto oposto, né? Vou colocar aqui para você entender, sobre o cateto adjacente. Tangente de C vai ser igual a x, não tem valor, né? Sobre x. Não, professor, não tem como descobrir isso aqui não, ficou tudo x, só tem letra. Ah, será? Olha só, olha a sacada aqui. Se eu tenho um valor dividido pelo próprio valor, qual que é o resultado disso? Muito simples. Desde que esse número aqui não seja zero, e eu sei que ele não é zero, por quê? Porque é uma medida de um triângulo. Existe medida zero? Ah, isso aqui mede 0 metros. Existe? Não, né? Então, nós podemos afirmar que não é zero. Se não é zero, a divisão de um número pelo próprio número vai ser igual a quanto? 1. Sim, tem que ser igual a 1. Então, eu já sei que a tangente desse ângulo C é igual a 1. Aí eu vou voltar na tabela e vou verificar. Será que tem tangente lá de algum ângulo que é 1? Vamos ver? Olha ela aqui, ó. Tangente de 45 graus é igual a 1. Então eu sei que aquele ângulo vale 1. Então aqui, ó, eu sei que C é igual a 45 graus. Se aquele vale 45, pela soma, né, se eu for fazer pela soma lá dos ângulos internos, eu sei que ele vale 45. Mas vamos tirar a prova? Tangente de B, né, que é o outro ângulo, é o cateto oposto também sobre adjacente, mas como os lados são iguais, vai ser x sobre x também, que também vai ser igual a 1, e também o ângulo B, então, vai ser igual a 45 graus. Ó, mesmo valor. E agora calcular as medidas dos catetos desse triângulo. Aí você pode utilizar qualquer referência, lembrando que eu tenho aqui a minha hipotenusa igual a 15. Deixa eu apagar aqui. Já sei que é 45. Sei que minha hipotenusa é igual a 15. Vamos calcular aqui mesmo, ó. Se eu calcular um, eu calculo o outro, porque ambos são x, né? O valor é igual. Valores são iguais, né? Então, vou calcular aqui o seno, por exemplo. Seno de C. Cateto oposto, que é x, sobre hipotenusa, que é 15. Seno de C, aí eu sei que o seno de quantos graus? 45, eu já vi. Já calculei, já determinei. X sobre 15. Seno de 45 graus, na tabela, vamos voltar aqui para você ver. Raiz de 2 sobre 2. Aqui é raiz de 2 sobre 2 igual a x sobre 15. Aí eu faço a multiplicação cruzada. Então vou passar para cá. 2 vezes x, 2x igual a 15 raiz de 2. X é igual a 15 raiz de 2 sobre 2. Poderia deixar assim, se você quiser fazer a divisão do 2, você pode deixar em decimal também. 7,5 raiz de 2. Ok? Assim ou assim, está de bom tamanho. Então, achei um valor, achei outro. Então, essa é a resposta do meu exercício. 7,5 raiz de 2 na letra B de bola. Vamos para o próximo. Esse aqui é um exemplo, é um exercício do PET. Aí nós vamos determinar o seguinte.
Determine em cada um dos percentuais abaixo os valores aproximados dos ângulos para os telhados, utilizando as relações métricas e a tabela de valor das relações métricas. Então, qual que é a tabela que nós vamos utilizar? Essa aqui, ó. Tá até a carinha chorando lá, ó. Nossa, Deus, que tanto de número. Agora que não entendo mais nada. Olha que tanto de número. Mas não é tão difícil. O que essa tabela vai dizer? Essa tabela vai dizer o seguinte: para cada valor de ângulo, eu já tenho o valor de seno, cosseno e tangente definido em números decimais. Né? O de 45 está aqui, ó. Tá aqui, ó. Só que, pessoal, mas lá está a raiz de 2, não sei o quê, não sei o quê. Só que se você for fazer o cálculo raiz de 2 sobre 2, é exatamente 0,0707 e por aí vai. Aqui, ó. Ó, 1 aqui, ó, aparecendo, tá vendo? Então tem aqueles valores e outros valores a mais. Então vamos supor que eu queira o valor de um seno é esse valor, o cosseno é esse, o tangente é esse. E eu posso também pegar um valor desse de tangente e descobrir o ângulo também. Das duas formas são possíveis de analisar essa tabela. Então vamos voltar aqui para a gente fazer esse exercício aqui. Então, o que esse exercício está pedindo? Utilizar a relação métrica. Ele falou qual? Não. Mas vamos ver quais valores nós temos? Nós temos. Se a gente traçar uma reta aqui, ó, nós vamos ter vários triângulos retângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Eles não são semelhantes, tá? Porque tem ângulos diferentes aqui, ó. São 7 triângulos retângulos. E cada um tem uma medida. Por exemplo, esse primeiro é 3 metros aqui e 0,75 aqui. O segundo, 1,08 e 4. Então, qual a relação que eu tenho entre este lado do triângulo? Lembrando que são triângulos retângulos, ó. Este lado, que no caso eu considerar esse ângulo aqui, ó. Então vai ser o lado cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. Então, qual que é essa relação? Tangente. Então, nós vamos utilizar a tangente do ângulo que eu vou chamar aqui de alfa. No caso dessa aqui, ó, do primeiro, vamos pegar do primeiro, 0,75 dividido por 3. Então, vou utilizar aqui a nossa famosa calculadorinha aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, 0, para a gente ganhar tempo, 0,73. Ai, falhou. 0,75. E calculadora, você não está me ajudando. Deixa eu pegar aqui a outra. Zero 0,75 dividido por 3. Então nós vamos ter lá 0,25. Então, tangente de alfa é igual a 0,25. O que isso quer me dizer? Eu quero descobrir o ângulo, não quero? Então vou naquela outra tabela. E vou procurar aqui onde é que é a tangente de 0,25. Olha só, tangente. 0,1... Aqui, ó. Olha ele aqui, ó. 0,249. Então, está bem próximo de 0,25. Então, o ângulo é igual a 14. Então, alfa é igual a 14 graus. Assim, você vai fazer cada um daqueles triângulos que nós temos lá. Só voltando aqui. Então, você vai pegar essa medida, dividir por essa. Observe que deu exatamente esse valor. 0,25, transformando em porcentagem percentual, é exatamente 25%. Então, esse aqui é 0,37. Então, vamos ver qual que é o 0,37 lá na tabela? 0,37, mais ou menos esse valor aqui, ó. Então, aquele último ângulo lá vai ser 20 graus. Então, está variando entre 14 e 20 graus o nosso telhado lá, os nossos telhados. Então, esse aqui é um exercício que eu vou deixar algumas orientações para vocês e vocês vão fazer em casa. Então, o que ele diz? Tem lá as orientações, né, da nossa famosa ABNT NBR 9050 de 2015 e tem aqui as especificações através da inclinação, para inclinação de rampa. E ele pede o seguinte: ele quer saber uma altura para elevar 2,5 metros as seguintes. Ele quer faz as seguintes perguntas:
quais os ângulos aproximados máximos em cada faixa de desnível, a inclinação da rampa com o menor número de segmentos e a inclinação que teria o menor comprimento possível. Então, voltando na tabela, aqui ó, esse ângulo aqui você vai pegar lá na sua tabela e verificar lá o seguinte, 0,05 é tangente também, porque tem ó, a altura que você vai subir pela distância da rampa. É essa medida aqui, ó, então é tangente, tá? A rampa é esse aqui, então é esse ângulo que vai formar, 0,05, a tangente desse número, não é 0,05, ok? E por aí vai, esse aqui também você vai pegar desse valor e desse. Aí você descobriu a letra A. E as próximas você vai analisando essa tabela para chegar nessa altura de 2,5, você vai fazendo as análises aqui e ver quantas rampas vão ter, quantos desníveis você vai ter que vencer e por aí vai. Então, pessoal, essa é a nossa referência bibliográfica, essa é a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado. Tire as suas dúvidas conosco, mande para nós e tire com o seu professor também. Então, espero que você tenha gostado da nossa aula. Muito obrigado, até a próxima!